Eu, durante muitos anos, até ler seu livro, achava, ignorante que sou, que a maior palavra da língua portuguesa era o tal do anticonstitucionalissimamente, que tem 29 letras. Aí, descobri uma outra palavra que você inventou e fui pesquisar para saber se tinha alguma com mais letras. E até tem, principalmente na área da medicina. Tem palavras até com 44 letras. A palavra que você inventou tem 25. Eu vou ler porque eu sou incapaz de falar decore salteado, por mais que eu tenha tentado. Patrirracial capacitalismo. O que é patrirracial capacitalismo? Que mais tarde nós vamos reduzir apenas para PRCC. Explique-me, pelo amor de Deus. Ai, Juca, que bom. O teu bom humor melhora tudo, torna tudo mais fácil. Então as pessoas do campo da democracia radical, né? Que é uma grande teoria, um grande debate, né? Que tipo de democracia nós podemos almejar na nossa época? E essas pessoas todas que apareceram, né? Que vieram de fora da democracia para forçar uma entrada no campo democrático, que são as pessoas pretas, que são as pessoas periféricas, que são as mulheres, pessoas LGBTQIA+, e tal, pessoas com deficiência e assim por diante. Essas pessoas alijadas, né, alienadas, separadas, expulsas da democracia, elas falam muito em sistema de opressão, os teóricos também dessa conversa toda falam muito em sistema de opressão e falam da opressão racial, da opressão que é racista, né, a opressão patriarcal, machista e assim por diante. E aí eu pensei, bom, cada vez que a gente vai falar tem que citar tantos nomes que eu pensei, vamos dar um nome para esse negócio? E eu gosto de criar esses nomes monstruosos. Claro que depois a gente acaba tendo que abreviar para facilitar a expressão oral ou mesmo a leitura, mas eu já tinha criado um nome monstruoso quando, em 2020, publiquei um livro chamado Como Derrotar o Turbotecno Macho Nazifascismo. E aí agora o patrirracial capacitalismo é uma mistura venenosa, né, gente? E tenebrosa, titânica, como teratológica, né, seria a palavra assim mais erudita, que une o patriarcado. Eu coloquei o patri na frente porque nas minhas teorias eu defendo que tudo começa com o patriarcado, depois a gente vai para o capitalismo, para o racismo, para o capacitismo e assim por diante. Então, assim como a gente tem LGBTQIA+, a gente podia ter também um nome para esse sistema de opressão que é infinito, que não acaba e que manipula, enfim, todas as violências possíveis contra os corpos e contra as subjetividades. Como eu sou muito preocupada com a produção da mentalidade a partir da produção dos discursos, Juca, porque nós somos, dá para dizer assim, que a gente é chipado, né? A gente é constantemente, diariamente convencido a interiorizar, a gente interioriza, aliás, mas a gente é convencido a aceitar, a acreditar numa penca de frases feitas, de clichês, de discursos prontos, e é como se fosse uma espécie de... É um conjunto, né? Como se fosse uma espécie de vírus que é inoculado nas pessoas diariamente, que é uma espécie de vírus linguístico. Isso que é o fascismo também, né? Então, eu queria dar um nome para isso, para que as pessoas compreendessem que diariamente elas estão sendo atacadas por esse sistema. No livro eu falo de um sistema organizado, que se organiza, que é autoprodutivo, e que obviamente está ligado a essas leituras que eu faço psicanalíticas da sociedade brasileira, como se produz um cidadão, como se produz uma mentalidade, como se produz uma crença, como as pessoas são capturadas nisso e como funciona também o processo de interiorização. Então, o livro é sobre isso e o patrirracial capacitalismo é esse nome feio para dar conta do funcionamento justamente
desse sistema que precisa ser reconhecido se a gente quiser desmontá-lo. E é difícil desmontar. A gente tem que ter uma máquina contrária a essa máquina. E essa máquina está na mão, atualmente, dos neoliberais. Então, essa máquina, que é a máquina de produção da linguagem, né?